Dando sequência à nossa exposição em Mateus 24, e nós vamos discorrer um pouquinho hoje o verso de número 14. O verso de número 14, que também tem uma realidade com aquele contexto e entre os primeiros cristãos, em particular os apóstolos. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Note que esse texto sobre a pregação, né, de forma que teve grande notoriedade, destaque naqueles dias, logo após a morte de Jesus, não é? Os apóstolos saíram para propagar o evangelho. Ela deveria de ser anunciada, ser pregada em testemunha a todas as gentes e deveria de ser levado em todo o mundo e então viria o fim. Mas note que a expressão fim está intimamente ligada com a pergunta dos apóstolos de quando seria o fim daquele século, como já discorremos em vídeos anteriores. De fato, essa propagação do evangelho a todo mundo e em testemunha a todas as gentes se cumpriram e teve uma realidade entre os primeiros cristãos. Afinal, foram os apóstolos que tiveram a incumbência de sair por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês estão lembrados da grande comissão de Jesus em Marcos 16 e 15, não é? Que muita gente interpreta como que sendo uma comissão e uma palavra para todos os crentes de todas as épocas, de todas as eras, de todos os lugares. Não, Marcos 16 e 15 não se aplica a mim nem a você. Nós devemos ler o texto bíblico e entender que os leitores, ou melhor, que os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo, ao escrever o texto bíblico, suas cartas, enfim, eles tinham um propósito específico. Eles tinham um destinatário específico. Então, quando Marcos 16 e 15 narra as palavras de Jesus aqui, ele estava direcionando essa palavra a um grupo específico, isto é, os apóstolos. Ele, ou seja, Jesus disse aos apóstolos: vocês irão por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não foi escrito para mim nem para você. Ah, então a obra missionária, a evangelização não tem relevância. Não deturpe as minhas palavras. Em momento algum eu disse isso. É claro que o comprometimento missionário para a igreja atual tem sua relevância. Nós somos chamados a sermos envolvidos com a propagação do evangelho com missões. Afinal, no contexto bíblico, não existe distinção entre missões estrangeiras e missões nacionais. Isso são termos nossos. No contexto bíblico, onde houver um pecador, aí está o campo missionário, ok? Nós temos sim obrigações como crentes de, após conhecer a fé genuína, propagar a mesma a outrem. Mas note que Marcos 16 e 15 aplica-se para os apóstolos. Nós incorremos o erro quando pegamos determinadas passagens e queremos trazer a lume para nós, primariamente. O texto deve ser interpretado primariamente para os apóstolos ou para um grupo específico, que as cartas, por exemplo, de Paulo foram escritas. E os autores bíblicos tinham em mente um grupo específico. Quando disse ide por todo mundo e pregai o evangelho, em Marcos 16 e 15, contextualmente, ali refere-se aos apóstolos. No verso anterior, isto é, o verso de número 14, os 11 estavam ali. Logo foi para os 11 que Jesus disse, vocês irão por todo mundo. Por que o conceito de ir por todo mundo? Porque a mentalidade judaica julgava que a salvação, o plano salvífico de Yahvé, era somente para eles, de modo que os povos gentílicos, a porta da graça, a porta da salvação estava fechada para eles. Então Jesus disse: vocês vão por todo mundo. Daí eles entenderam que o evangelho não era apenas restrito a um grupo étnico, social, não. O evangelho deveria ser alcançar o mundo gentílico também.
Aí os apóstolos saíram. Aí você observa que no contexto de Atos capítulo 10, o primeiro, não foi o apóstolo Paulo quem primeiro anunciou o evangelho aos gentios, mas sim o apóstolo Pedro. Ele que chegou na casa do centurião gentil Cornélio e propagou o evangelho. Pedro, que tinha todo um conceito, uma mentalidade judaica de que a salvação era somente para eles, tanto é se observar contextualmente nos primeiros versos, Pedro ele relutou com Deus, eu não posso comer carnes impuras que ele viu na visão, né? Deus disse, não torna impuro aquilo que eu purifiquei. Quando ele chega na casa do Cornélio, ele entende a visão, que o animal impuro que foi purificado foi os gentios no plano salvífico de Deus, que o evangelho também alcançou o mundo gentil. Aí Pedro entendeu a visão. Mas até então ele tinha mentalidade restrita, fechada. Olha, a salvação é só para nós. Nós somos a geração eleita. Nós somos o povo escolhido pelo Senhor. As outras nações, a mentalidade deles foi obscurecida pelo pecado, entregue aos seus deuses pagãos e assim por diante. Então agora eles levam os apóstolos, né, o evangelho ao mundo todo. Aí vocês entendem que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque Jesus já havia dito em Mateus 24, verso 15, que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gentes. E então viria o fim. Ou seria o fim de uma era judaica. Seria o fim de Jerusalém. Seria o fim do templo judaico, de todos os ritos judaicos, e para uma nova realidade. Não indica fim do mundo, mas é o fim de um tempo, o fim de uma era e o início de um novo tempo, de uma nova era em Cristo. De um novo templo que não seria mais um templo terrestre judaico, mas sim a igreja coletivamente como sendo o templo do Espírito Santo. Que não haveria mais um sacerdote, mas sacerdotes. Todo crente é sacerdote espiritual, 1 de Pedro 2:9. Que não haveria mais necessidade de ritos judaicos, de sacrifício de animais, porque tudo foi consumado em Cristo na cruz. E Cristo é o Cordeiro de fato de Deus. Cristo é o sacrifício perfeito de Deus. Portanto, esse era o fim. Jesus disse, ele deve ser pregado a todo mundo. Os apóstolos saíram a todo mundo pregar o evangelho. Veja, por exemplo, textos onde a expressão mundo aparece, nos escritos de Paulo, por exemplo, que deve ser entendido que o evangelho tinha chegado e foi pregado a todo mundo, mas não deve ser entendido como num contexto futuro, como os nossos dias. Ou, como alguns futuristas dizem, o evangelho vai ser pregado a todo mundo no período da grande tribulação, um período de 7 anos literais, que nada tem a ver 7 anos literais e grande tribulação. Isso é pura ficção da série Deixados para Trás e de outros, como Um Ladrão na Noite, A Grande Tormenta e outras séries aí, outros que culminaram até mesmo em filmes. Isso é tudo invencionice e ficção. Eu gostaria de gravar um vídeo sobre essa questão também, dos 7 anos da Grande Tribulação. Seria interessante o livro do Apocalipse. Observe alguns textos. Paulo, por exemplo, em Romanos 1, verso 8, falando sobre a urgência da pregação ao mundo inteiro, ele diz assim: primeiro dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Vós quem? Os crentes de Roma, que ele escreve a carta. Porque em todo mundo, observe, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo disse, em todo mundo está sendo proclamada a vossa fé. Observe o capítulo 16 de Romanos, versos 25 e 26. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo se tornou manifesto entre todas as nações. Em Colossenses capítulo 1, versos 5 e 6, Paulo diz, do evangelho que chegou até vocês. Vocês quem? Os crentes ali em Colossos, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 23, Paulo diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado, preste bem atenção aqui, foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Olha em Romanos capítulo 1, ou melhor, capítulo 10, verso de número 18, onde Paulo diz: Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Paulo diz: até os confins do mundo o evangelho está sendo anunciado. Curiosamente, a palavra grega em Romanos 10, verso 18, para confins do mundo, a palavra grega aqui, que foi traduzida para mundo para o nosso português, em Romanos 10 e 18, a palavra grega mundo aqui não é cosmos, mas é a palavra grega, é a palavra grega oikumene, que, segundo alguns lexicógrafos, significa a terra civilizada, a terra habitada. Não significa o mundo como planeta Terra, como universo, não, mas significa a terra habitada, a terra civilizada. E Paulo diz, ela chegou a todo mundo. Esta palavra, curiosamente, oikomene, que é traduzida como mundo, é a mesma palavra grega que Jesus usa em Mateus 24 e 14, quando Jesus falou que o evangelho seria pregado a todo mundo. É a palavra grega oikomene. É a mesma palavra grega, curiosamente, que Paulo usa em Romanos 10 e 18. Portanto, a propagação do evangelho a todo mundo não é uma realidade com hoje. Até porque muitos morrem e muitos morrerão e ainda não ouvirão o evangelho. Logo, tinha a ver com aquele contexto, com aquele mundo, com todo o contexto ali do Império Romano, que Paulo escrevia a carta, que os apóstolos também saíam para outros lugares, e portanto se cumpriu naquele contexto o mundo que eles conheceram do primeiro século. Portanto, tem a ver com aquele contexto. Ok, meus irmãos? Vamos à sequência.